There is a common belief that our childhood shapes us. What was your childhood like? A minha infância ela é marcada por uma vivência coletiva em uma comunidade indígena no Alto Rio Solimões, às margens desse grande rio. E a nossa vivência ela parte do cuidado de mergulho no rio, de ir para a roça e de muitas práticas coletivas, de troca de alimento. Então, a minha vivência como uma criança indígena foi uma experiência das melhores que eu pude ter. How different are the lives of the Witoto children today? Nós estamos em vários espaços diferentes, como a cidade. Essa vivência na cidade, ela traz outras experiências para nossas crianças, porque é uma outra realidade. Não estamos hoje vivendo no território, estamos fora do território, em escolas que não são indígenas, em território muito limitado. E isso é um dos grandes desafios para nossas crianças hoje, distante da floresta, distante do rio. As crianças na cidade não conseguem mergulhar no rio e não conseguem ter essa vivência de coleta de alimento, porque o território também, na cidade, não tem como a gente plantar frutas para a gente comer. Então, são vivências diferentes para essas crianças que estão nesse contexto. What would you say was the tipping point in the lives of the Witoto people, what you witnessed personally? O nosso povo, por 87 anos no Brasil, não pôde reafirmar sua história por conta da violência no período de exploração da borracha na Amazônia peruana, colombiana e no Brasil. Então, essa vivência, essa proibição dessa cultura, das nossas ritualísticas e da nossa própria língua ancestral foi um dos grandes impactos vivenciados pelo nosso povo. Hoje, nós estamos num processo muito importante a partir da educação. Quando nós tivemos a oportunidade de ir para a escola, ir para a universidade, a gente começa a entender a importância da nossa cultura e de a gente se reafirmar novamente a partir da nossa identidade. Então, estamos num processo de estimular a autoestima da nossa própria identidade com as crianças. Então, eu tenho um trabalho como professora e esse trabalho é exatamente promover esse pertencimento da nossa língua. Então, a gente estuda a língua, estamos no resgate dos nossos cantos ancestrais, para que a gente se entenda a natureza também, porque esse processo colonial e essa violência sobre os nossos territórios também nos distancia desse entendimento de sermos natureza. A cidade faz com que a gente não se entenda a natureza, porque a gente não está na natureza na cidade. A cidade é desmatada, é só concretada, a gente não consegue ir nos rios, porque os rios estão extremamente poluídos nas cidades. Então, essa relação ela é muito impactada para a nossa geração. Então, dentro da escola, nós temos uma escola que se chama Rofunimairama, que é a Casa de Conhecimento Ancestral. Então, essa casa, ela promove essa conexão com a terra, com o território, de a gente se entender a natureza. Então, acho que é um dos trabalhos mais importantes que nós estamos fazendo hoje nessa perspectiva, porque a humanidade não se reconhece natureza, não se reconhece terra, e nós somos povos do centro da terra. Os Witotos são os povos do centro da terra, descendemos de animais como a saúva, por exemplo, que é o clã da minha avó. Então, esse trabalho de educação tem sido uma mudança nesse pertencimento e no fortalecimento da nossa cultura. Professor, with the internet entering the deepest parts of the Amazon, how do you personally think it affects the lives of people? Para alguns territórios, a tecnologia ocidental ela tem sido algo muito importante que tem tirado a gente de um isolamento. Nossas vozes dentro dos nossos territórios, elas são silenciadas. Então, vivenciamos muitas violências e até para mostrar a potência do nosso território, as nossas economias, a nossa luta dentro do território, sem essa comunicação, sem essas tecnologias que nos conectam com o mundo, é um grande desafio. Então, para a gente, para o meu território, tem sido importante. Para alguns outros territórios, tem tido impactos diferentes também, né? Porque muitos jovens, se você não tem uma orientação do uso dessas tecnologias, muitos parentes podem usufruir isso de uma outra maneira, mas para nós tem sido a oportunidade de ecoarmos nossas vozes para fora dos territórios, né? Então, que vai para o mundo. As pessoas têm acesso a nossas realidades, nossas lutas, a partir dessa tecnologia.
Why is it so important to preserve the practices and the culture of the indigenous people? A vivência dos povos indígenas, ela tem um princípio que é o princípio de cuidado com a terra. A nossa cultura, a nossa língua, as nossas cosmovisões de mundo, ela só existe se nós temos um território garantido, se nós temos essa relação com a natureza, com a floresta, com o mergulho no rio. Essa relação é a grande luta do nosso povo para que ela seja mantida. E para isso ser mantido, a principal luta dos povos indígenas é a garantia do território, porque sem esse território não existe essa vida. E esse território ele é extremamente importante para exatamente esse enfrentamento às mudanças climáticas, porque são nos territórios indígenas que nós temos a floresta, nós temos os rios, nós temos essa biodiversidade viva, presente, por conta desse modo de vida dos nossos povos. Então, lutamos muito para que o nosso território, a demarcação de terras indígenas seja garantida no Brasil, porque esse é um mecanismo de resguardar essa vida desses povos, mas não só dos povos indígenas, é de um planeta. Porque esses territórios é o que garante hoje que esse planeta não chegue e ultrapasse os 2 graus que a ciência está tanto sinalizando. Então a gente pede à sociedade, às pessoas que se unam à luta em defesa dos territórios indígenas. What are the biggest misconceptions the West has about indigenous people of Brazil? Existe um olhar colonial, um olhar segregador do que nós somos. O mundo conhece de forma muito superficial as nossas ciências, as nossas tecnologias ancestrais. E isso separa ainda a gente desses 2 mundos. Mas a gente tem tido a oportunidade de dizer também para as empresas, para os governos, da importância de aliarmos nossos conhecimentos para essa luta, para o cuidado do planeta. Porque a tecnologia e a ciência ancestral, ela é que sempre manteve esse equilíbrio. Hoje, o que a ciência diz da importância de cuidar da terra, de mudar os nossos hábitos, nossos velhos indígenas há milhares de anos falam da importância de cuidar da terra, de cuidar do ecossistema, de cuidar do planeta, das mudanças dos nossos hábitos alimentares de consumo. Nossos velhos indígenas dizem isso. E hoje é a ciência que reafirma o que nossos avós falaram. Então, para a gente é muito importante o reconhecimento desses saberes e desse modo de vida como algo que vai garantir a vida nessa terra. What can you do to make an impact on the indigenous people? Primeiro é reconhecer que a gente existe, porque para muitos nós não existimos ainda, né? Esse evento é um grande exemplo, a gente não está presente nesse evento como deveria estar, nossas organizações indígenas não estão nesses espaços dizendo coisas importantes para serem ouvidas, para serem pensadas. Então, enquanto governos e organizações não reconhecer que nós existimos e não reconhecer nossa ciência, nossos conhecimentos, esses desafios continuarão sendo vivenciados porque não se entende essa realidade, não se entende a nossa vivência enquanto povos indígenas e há um desconhecimento, de fato, da nossa potência, das nossas tecnologias para esses governantes. Então, a gente tenta aproximar, a gente quer que essas empresas e organizações possam olhar para as nossas comunidades, para nossas organizações, sobretudo de mulheres e jovens indígenas, e que haja um financiamento também para potencializar aquilo que nós fazemos no nosso território. Is there an importance about the colors you're wearing now and the beautiful headpiece? Essa é um símbolo da liderança do nosso povo. Eu fui a primeira mulher indígena no Brasil, o Itoto, a ser eleita para falar em nome do nosso povo, porque geralmente são os homens do território que falam. E por conta disso, eu recebi do meu povo essa coroa com uma pena maior, né? Aqui é uma casca de madeira e pena de aves de arara. As mulheres indígenas do meu povo, tradicionalmente, usam penas menores. Mas como eu fui eleita uma liderança, eu recebi uma pena maior, que é o símbolo desse poder da fala. O meu povo
é o povo que tem a palavra de vida e palavra de abundância. Então, para a gente falar, a gente é autorizada pelo nosso povo para trazer essa identidade, a história e a luta do nosso povo. Thank you very much. Thank you.